paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais essa Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 8 de agosto de 2021. Que bom saber que vocês estão acompanhando as aulas, né? Para aprendermos juntos aí a palavra do Senhor. Então, já quero fazer o convite, pedir que vocês peguem as suas Bíblias para poder acompanhar essa lição e vamos junto fazer a oração para dar início à nossa aula. Senhor meu Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor Jesus possa usar cada criança, cada família que está acompanhando, Senhor, essa gravação. Que o Senhor Jesus possa usar a minha vida, dando-nos sabedoria, entendimento. Que o Senhor possa nos capacitar e nos dar força cada dia. Usa cada um de nós conforme a Tua vontade, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, crianças, como vocês sabem, nós estamos com a nossa revista, Conhecendo o Filho que Escolheu Fazer o que é Certo. E esse filho, como vocês sabem, é José, né? Nós estamos aprendendo nesse trimestre a história desse herói, desse menino que escolheu fazer as coisas certas, as coisas do Senhor. A nossa lição hoje é a lição de número 6, que tem como título Interpretando Sonhos na Prisão. Então hoje José vai interpretar sonhos na prisão. E a leitura bíblica está lá no livro de Gênesis, no capítulo 40, do capítulo 1, do versículo 1 ao 23. Como vocês lembram, nas aulas anteriores nós conhecemos que José era esse menino obediente, que agradava o seu pai, era o filho mais novo e o filho mais amado de Jacó. Nós aprendemos também que devido ele ter essa preferência do seu pai, ele causou inveja nos seus irmãos, né? Os seus irmãos tiveram muita inveja dele. Então, decidiram matar José. Só que como não conseguiram, resolveram jogar ele em um poço e vender ele para os ismaelitas. José sofreu muito com tudo isso. Vocês lembram que José, ele foi vendido para esses ismaelitas, ele foi levado para o Egito e foi vendido para Potifar. Era um homem de grande importância lá no Egito. Mas Deus estava com José em tudo. E José, ele achou graça diante dos olhos de Potifar. E Potifar viu que Deus estava com José, que Deus abençoava José em tudo que José fazia. E é assim que nós temos que ser. Nós precisamos ter a presença de Deus em nossas vidas, né? Nós precisamos mostrar às outras pessoas que Deus está conosco e que Deus nos usa como Ele quer, da maneira que Ele quer. E assim, Potifar, ele teve a confiança de entregar tudo nas mãos de José, né? E isso foi o que vocês aprenderam na aula passada. E José, ele tinha o poder sobre tudo de Potifar. Tudo dentro da casa, das riquezas, né, dos comandos. Mas nós aprendemos que a esposa de Potifar, ela começou a cobiçar a José. Ela começou a tentar seduzir a José. Só que José, ele não cedeu, porque José obedecia a Deus e obedecia também o seu dono, que era Potifar. Mas ela começou a tentar José, a insistir, e um certo dia ela tentou agarrar José à força. Só que José, ele não cedeu. Foi aí, crianças, que vocês lembram que ela arrancou a capa de José e começou a gritar dizendo que José tinha tentado agarrar ela. Foi aí que ela contou essa versão a Potifar. E Potifar, dono de José, ficou com muita raiva, porque ele acreditou nas mentiras da sua esposa. E ele mandou José para a prisão. Nessa aula, nós vamos entender melhor, né, que ele foi jogado na prisão. E ali também
ele achou graça diante dos olhos do chefe da guarda, que era ali o responsável pelos presos importantes do Egito. E aí José ficou ali, preso, inocente, né? Injustamente, por causa de uma mentira da esposa de Potifar. Mas sabe, crianças, a vida com Deus, a nossa vida cristã, nem tudo, né, é fácil. Para que nós possamos alcançar aí a promessa de Deus na nossa vida, nós temos que passar por etapas, nós temos que muitas vezes cumprir propósito que Deus nos coloca. Nós precisamos muitas vezes passar aí por certas dificuldades, mas nós sabemos que quando nós estamos nos caminhos do Senhor, Deus ele vai nos dar a vitória por mais que a gente passe dificuldades. E foi assim que aconteceu com José. José ele precisava passar por tudo isso para que ele fosse aí aprimorado, né? Que ele fosse preparado para a vitória que Deus tinha na vida dele. E ele em nenhum momento ele ficou contra Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. E ali dentro da prisão, o chefe da guarda confiava tanto em José que ele deu o comando ali dentro dos presos para José tomar de conta. A Bíblia fala nessa lição que um certo dia o copeiro e o padeiro do rei, eles chatearam, né? Fizeram algo que ofenderam o rei Faraó. E eles foram jogados na prisão, na mesma prisão que José estava. E aí, eles ficaram muito tempo ali dentro junto com José. Um certo dia, o copeiro e o padeiro, eles tiveram um sonho. Na mesma noite, os dois tiveram um sonho, mas cada um teve o seu sonho. E eles ficaram muito perturbados com isso. Aí, no dia seguinte, como José tomava conta deles, né? José perguntou: o que está acontecendo? Aí eles falaram: nós tivemos um sonho, mas não há quem interprete. Aí José falou: é Deus quem dá a capacidade de interpretar sonhos. Me conte. Aí o copeiro, ele resolveu contar o sonho. Ele contou o sonho a José, que ele estava ali, havia diante dele uma vide. E da vide tinha 3 sarmentos. A vide era uma plantação de uvas e os sarmentos eram os brotos, né? Aqueles brotos que saíam ali e delas davam flores. E das flores nasciam uvas. E ele espremia aquelas uvas dentro do copo de Faraó e entregava a Faraó. E daí José interpretou o seguinte: os 3 sarmentos são 3 dias. Então, dentro de 3 dias, Faraó iria restituir ao copeiro o cargo dele, que antes ele fazia, que era ser copeiro do rei. E ele ficou feliz com essa interpretação. Então, crianças, vendo o padeiro que ele tinha interpretado bem, ele resolveu contar o seu sonho. Ele sonhou que ele estava com 3 cestos na cabeça, 3 cestos grandes, né? E no terceiro cesto, que era o cesto mais alto, havia todas as iguarias, todas as delícias, né, que o padeiro sabe fazer. Mas só que os pássaros vinham e comiam aquelas comidas que estavam ali no cesto mais alto, em cima da cabeça do padeiro. Foi aí que José interpretou da seguinte forma: os 3 cestos eram 3 dias, e dentro de 3 dias, Faraó iria cortar sua cabeça, iria pendurar num pau, e as aves iriam
comer a sua carne. Crianças, Deus deu a capacidade de José interpretar esses sonhos. E dentro de 3 dias, como José havia interpretado, aconteceu. Faraó, ele fez um grande banquete e convidou todos os servos, pessoas importantes, e também trouxe o copeiro e o padeiro diante dele. Ao copeiro, ele restituiu ao seu cargo anterior, que era de servir ao rei, e o copeiro entregou o copo a Faraó. Só que José havia pedido ao copeiro que quando ele saísse dali, que ele se lembrasse dele, que ele pudesse falar ao rei que ele não era culpado de nada e ele estava ali dentro da prisão sem nenhuma razão. E ao padeiro foi cumprido também o sonho, a interpretação. Faraó cortou a sua cabeça e pendurou num pau, e as aves comeram a sua carne. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o copeiro não se lembrou de José e se esqueceu dele. E José continuou na prisão. Sabe, crianças, nós precisamos entender com essa lição, com essa palavra de hoje, que nós não precisamos que as pessoas se lembrem de nós, porque nós sabemos que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. É Ele que está conosco e é Ele que nos dá a resposta. José, ele tinha consciência disso, mas por um momento ele pediu para o copeiro se lembrasse. Mas Deus, ele tinha a estratégia maior. E como vocês já sabem, a vitória de José será muito grande. É só vocês acompanharem as próximas aulas. E para que nós possamos fechar essa lição, para que vocês possam guardar a palavra de Deus nos seus corações, nós precisamos entender que Deus, ele aprimora o nosso caráter. Que tudo que nós passamos tem um significado, Tudo que Deus permite que nós passamos é para o nosso aprendizado, é para a nossa preparação. Porque a promessa de Deus é grande na nossa vida, mas nós precisamos ser aprimorados a cada dia para poder receber a vitória. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 8, que diz: E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Então é Deus que dá a capacidade para interpretar sonhos. Então, se você tem tido um sonho, se você sonhou algo que você não está conseguindo interpretar, peça a Deus a sabedoria, porque é Ele que dá a sabedoria para interpretar sonhos. Amém? Agradeço a presença de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.